recebi. Então, compartilhe aquilo que você já recebeu, que foi muito especial, né? Gente, eu recebi esse tema que eu adoro, tá? Como atingir as novas gerações. Adoro esse tema. Falar sobre novas gerações é uma coisa que eu falo, porque é uma coisa que eu estudo, né? Como o Thiago falou, eu sou jornalista de formação, mas eu fiz mestrado e doutorado na área de comunicação e cultura, e a minha área de pesquisa é essa. Eu pesquiso como é que as crianças, os adolescentes, de maneira geral, se relacionam com a comunicação, e mais especificamente com a internet, com as novas tecnologias. Então, eu tento entender como é que o uso disso impacta os processos de socialização deles. E como é que eu cheguei nisso na igreja? Nunca trabalhei com criança na igreja. Quando eu era adolescente na igreja, tinha EBF, essas coisas, a gente ia trabalhar e servir, mas eu mesma nunca tinha trabalhado com criança, nunca mirei isso, mas eu vivia isso no trabalho, também nunca fui professora de criança, mas pesquisando isso, acabei aprendendo muitas coisas sobre as infâncias. E tive a oportunidade, né, e tenho a oportunidade de falar sobre isso em ambientes muito diferentes, né? Por ser pesquisadora, por ser professora. E quando eu estava lá na igreja, estava no Ministério de Educação e vi a possibilidade de ir para o Ministério de Crianças, eu pensei, puxa, acho que eu vou mesmo, né? Porque eu estou tão acostumada a falar sobre algumas questões de infâncias em tantos lugares, né? Audiência pública, banca, aula, palestra. Alguma coisa eu acho que eu vou conseguir levar, né? E, gente, como diz o povo, o ditado popular, eu estou pinto no lixo. Olha, porque eu estou amando essa minha vida de tia, né, de andar com grampeador, lápis de cor, cola, né, cheio de papel. Eu vivo atrás do quê? De bis. Né? Está sendo maravilhoso. E tem sido uma oportunidade, sim, né, de eu fazer também esse caminho diferente, Tiago, de compartilhar com os meus irmãos, as minhas irmãs, as minhas crianças, aquilo que eu tenho estudado. Então, atingir as novas gerações, alcançar as novas gerações. Eu queria começar falando sobre isso, sobre geração. O que é isso? Né? Tem um sociólogo alemão que estudou isso, né, há mais de um século, Karl Mannheim, e ele estava preocupado em entender o que a gente faz com as novas gerações pensando na nossa sociedade. Porque é isso, gente. Uma geração ela pode fazer duas coisas. Ela pode reproduzir o que a geração anterior a ela fez. Então, ela é preparada, investida para ela reproduzir aquela estrutura social, né? Para ela fazer o que a gente construiu, o que a gente aprendeu, ela vai repetir. Mas uma geração pode ser preparada também para uma disrupção, para ela fazer algo totalmente diferente, para ela revolucionar. Porque, às vezes, uma sociedade ela olha e fala assim, cara, isso aqui tem que mudar. Como é que muda? Quando eu preparo uma geração que vai fazer diferente. Porque ninguém vai atingir um resultado diferente se continuar fazendo a mesma coisa, certo? Né? Se eu continuar fazendo 2 mais 2, eu sempre vou ter 4. Se eu quero 5, eu tenho que arranjar um de algum lugar. Então, você olha para uma geração, as gerações mais velhas olham para as gerações mais novas e elas olham o que nós queremos. Continuar ou mudar? Ou queremos continuar isso aqui, mas mudar aquilo ali. Então, você investe nessa geração, você alimenta, você imputa nessa geração informação, conhecimento, processo, estímulo que vai permitir que essa geração, quando chegar a vez dela de tomar decisão, continue o que você quer que ela continue ou mude o que você acredita que é preciso mudar. Então, tem a ver com um projeto de sociedade. Depende da sociedade que eu quero. Né? Então, o Mannheim vai ensinar isso para a gente. E no nosso caso, vamos trocar a sociedade, vamos pensar a nossa sociedade pelo reino. Porque a nossa sociedade é o reino de Deus. Nós vivemos no reino. O reino de Deus não vai vir. Ou, né, tem um reino que ainda vai chegar. Tem um ainda não, né? Mas o reino de Deus está entre nós. Então, quando a gente pensa nas novas gerações, a gente pensa como nós vemos essas novas gerações no reino. O que nós queremos? O que nós queremos que elas continuem fazendo, como nós fizemos? O que nós queremos que elas façam diferente de nós? O que mudou que elas vão precisar mudar?
Então, a partir disso, a gente vai imputar nelas. E aí eu quero ler um texto com vocês, que é um texto super conhecido, que eu acho que todo mundo que fala de criança lê esse texto, é um texto que eu adoro. Essa água aqui eu posso pegar, né? Eu vou pegar, enquanto vocês abrem aí o texto que eu vou falar, que é Lucas 18, do 15 ao 17. Obrigada, Tiago. Obrigada. Obrigada, irmãzinha. A irmãzinha que botou essa água aqui para mim, ambiente. Todo mundo achou, vamos ler, gente. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, uma história muito conhecida, né? A gente gosta muito de lembrar delas. E é um texto que ajuda a gente a entender como é que as crianças faziam parte do ministério de Jesus, do dia a dia dele. E como é que pessoas que tinham crianças levavam essas crianças para ele. O que eu quero chamar a atenção de vocês é... Eu pensei a minha fala aqui com vocês em 3 momentos, né? Então, eu quero um momento que eu vou falar para vocês de princípios mais gerais, quando a gente fala das novas gerações, de princípios ministeriais e desafios. Então, esse texto aqui ajuda a gente a pensar nesses princípios gerais. São 2 que eu quero trabalhar com vocês. Um diz respeito à atitude dos discípulos em repreender. As crianças, não. O texto diz que os discípulos repreendiam os que traziam as crianças. Olha aí Jesus ocupado, sarando, curando, libertando, são demônios, vocês aqui trazendo criança, lugar de criança nem aqui, nananana, né? E aí Jesus vai lá e repreende os discípulos também. E por que esse texto me chama a atenção? Não sei quantos aqui trabalham com escola, com educação, né? Enfim, com crianças, mas é muito comum as pessoas falarem assim: ah, não, até gosto das crianças, mas os pais das crianças, as mães das crianças, pelo amor de Deus, né? E, gente, quem quer criança, quem ama criança, quem cuida de criança, vou dizer para você, tem que amar quem traz a criança. Então, lá, quando eu treino, a gente faz o ingresso de novos voluntários, eu falo assim: lição, está proibido neste ministério dizer que os pais das crianças e as mães das crianças atrapalham. Não pode falar isso para mim. Não pode dizer que o que estraga é o pai e a mãe. Por quê? Porque são eles que trazem. Uma igreja que quer receber e cuidar de crianças tem que amar os pais das crianças. E a outra coisa que Jesus diz, sobre isso, né, eu tive um exemplo que foi ruim para mim, uma experiência ruim que eu tive. A gente faz que a gente vai aprendendo, né? A gente faz uma culminância todo final do semestre e, em vez do culto ser no andar das crianças, no Espaço Alegria, é na igreja. Então, elas ficam no culto e a gente faz o culto, a gente faz uma pregação com o tema que elas estudaram durante o semestre, né? E a gente vai caracterizado. Então, no culto da criação, a gente vai com característica da criação. Os adultos também tem uns que são super animados, né? E vão. Teve uma aventura no Egito, que a gente foi contando a história do José do Egito, e a gente vai criando. E aí, nesse da criação, tinha uma mãe que o marido não é da igreja, então ela leva os 2 filhos sozinha. E aí, as crianças não estão acostumadas, 0 costume de igreja. Aí é tudo decorado, bonito, as crianças estavam empolvorosas, pegavam peixinho, pegavam não sei o quê. Achei as crianças daqui super quietinhas, as crianças da minha igreja, menina, loucura. Aí sobe para cá, sobe para lá, e faz aquela confusão, e cantando, e pulando, e rindo, as crianças super felizes. Aí as crianças, a menininha dela pegou alguma coisa, quase derrubou. Enfim, ela não estava dando conta. E a gente faz um combinado que cada um cuida do seu filho, tá? Os dias não... Está lá no culto, cada mãe, cada pai tem que cuidar do seu filho. Aí, e ela lá atrás, teve uma hora que ela saiu. Aí eu falei, vai lá, dar uma até conversada, explicar para a menina, né? Que é perigoso e tal. E 5 minutos a mulher não voltou. 10 minutos a mulher não voltou. 15 minutos a mulher não voltou. Conclusão, o que aconteceu? Foi embora. E eu falei assim, meu Deus, a mulher foi embora. Ela estava no culto, ela foi embora. Porque ela não conseguiu, né, ali dominar a criança.
E aí, no domingo seguinte, eu falei, será que ela vai voltar na igreja? Eu fiquei em pânico, né? Falei, preguei, depois no dia fiquei ali pensando, tão preocupada com aquilo. E aí, no domingo seguinte, ela estava me voltando na escada. Eu falei, isso aqui, minha filha, eu vi que você foi embora, né? Eu queria te pedir desculpa, porque eu deveria ter ajudado você. Eu deveria ter ajudado você a cuidar das crianças. Estava sozinha com duas crianças que não estão acostumadas com essa vivência, né? E aí ela virou para mim e falou assim, eu me senti tão sozinha. E eu pude dar um abraço, pedir desculpa e aprendi. Se eu quero aquelas 2 crianças, eu preciso amar aquela mulher. Aí outro dia veio uma voluntária falar alguma coisa, das crianças dela, falou assim, não fala da mãe das crianças, não, vamos ajudar, vamos ajudar. E ela tem ido e ela tem insistido, e a gente precisa amar. Mas a outra coisa que esse texto fala é que Jesus diz que a gente tem que ser, olha, aqui, não impeça as crianças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Aí a gente pensa assim, criança, a gente tem que ser como criança, puro. Bom, gente, qualquer pessoa pode achar que criança é puro, menos crente, Porque a gente sabe que criança é o quê? Pecador, É pecador, não é perfeito. Em que a gente é semelhante? Não é nessa pureza, Porque eles não são, eles são pecadores como a gente. Mas eu entendo que essa semelhança tem a ver com a dependência. Crianças são dependentes e crianças assumem a sua dependência. Crianças que estão com fome, faz o quê? Quero comer, me dá. Dependendo da criança, ela nem pede, ela mete a mão, Ela pega. Ela pede o quê? Colo. Me pega no colo, não estou aguentando andar. Me bota para dormir, brinca comigo. Criança pede o que ela precisa. Criança não esconde a sua necessidade. Criança é dependente, vulnerável. E nós precisamos dessa materialidade, dessa presença vulnerável no nosso meio. A gente precisa olhar para a criança, ver criança no nosso meio. Porque isso lembra a gente que no reino, nós, os que estamos no reino, somos dependentes, somos vulneráveis. Precisamos pedir ajuda. Se você é uma pessoa muito autossuficiente, muito completa, você precisa olhar mais criança. Você precisa prestar atenção nas crianças. Você precisa aprender com as crianças que a gente é necessitado. E eu acho que esse texto ensina isso para a gente. Então, esses 2 princípios gerais, A gente precisa amar quem traz as crianças. E a gente precisa se inspirar nas crianças, naquilo que elas têm de tão característico, que é a dependência. Num mundo em que crianças usam a tecnologia, fazem um monte de coisa, aperta botão, configura o celular para o avô, para a avó, liga aquilo, a gente fica com a impressão de que eles são muito sabidos, de que eles sabem muita coisa, mas não. Não é porque o menino ou a menina consegue configurar uma conta de e-mail no celular que ele é sabido, não, gente. Tem um monte de coisa que os mais jovens sabem mais que a gente, conhecem mais que a gente levou 20, 30 anos para ver aquilo, eles veem aquilo na infância. Mas o fato de eles saberem primeiro não significa que eles saibam mais. E nem que eles tenham maturidade. Então, eles continuam precisando da gente. Eles continuam necessitando da gente. Bom, 3 princípios ministeriais que eu queria compartilhar com vocês. Pensando, no ambiente da igreja, da comunidade, no ambiente do reino. O que eu considero, o que eu tenho aprendido nesses quase 3 anos. Eu estou há 2 anos e meio à frente do ministério. Primeiro, programação infantil, gente, célula, culto infantil, não é pro adulto ter um bom culto. A gente não fica com as crianças para você ter um culto em paz. A gente fica com as crianças para elas terem um culto também. Para elas cultuarem. Logo, você não vai chegar com a criança. O negócio começa 9 horas. Você não vai chegar, a criança tem que chegar o quê? Na
ora para ela não perder, não é? Então, às vezes, às vezes a criança chega lá atrás e fala assim, ué, chegou agora. Ela fala assim, ai, pois é, porque eu gosto muito de cantar, eu gosto muito do louvor. Aí eu levei ela lá e depois que acabou eu trouxe. Eu falei assim, ela perdeu dela, né? Porque você garantiu o seu, né? E a criança perdeu dela. A gente tem que ter essa consciência de que a programação das crianças não é entretenimento. A gente é muito ocupado. A gente não faz recreação. A gente não mata o tempo da criança. A gente produz tempo para a criança. A gente dá tempo para elas de qualidade. Então, ministério infantil não é recreação, não é entretenimento, não é passatempo. E isso a gente precisa entender como equipe, como quem trabalha. A gente precisa entender como pai, como mãe. A gente precisa entender como igreja, como comunidade. Um outro princípio que está dentro desse, né, que eu já falei, que é programação é um culto. O que a gente faz no culto? A gente ora, a gente lê a Bíblia. Ah, mas a criança é muito pequena, não sabe ler. Então, eu leio para ela. Segura a Bíblia. Aqui você não sabe ler, mas aqui está escrito isso. A gente lê, a gente canta. Ah, mas a criança... Não, bota uma música que a criança entende. Bate palma, dança. Ela vai louvar o Senhor. Ela leva oferta. Né? Então, é culto. Ela precisa aprender a exaltar o nome de Deus, a reconhecer a presença de Deus. Você veio aqui para cultuar o Senhor porque Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é criador, Ele é majestoso. E o que a gente faz diante da presença dEle? A gente louva Ele. Então, crianças precisam aprender a cultuar. E a gente precisa fazer isso no ministério. E o terceiro princípio que a gente trabalha, assim... Segundo essa questão do culto, né, a gente tem uma história muito legal de uma mãe que o menino tinha muita dificuldade de ficar na sala. Né? Ele era pequenininho, ele tinha vindo do berçário, tinha lá quase 3 anos. Não, ele fez 3 anos. E aí ele sempre pedia para a mãe ficar, para o pai ficar. E aí a mãe... como nessa idade a gente deixa o pai ficar ou a mãe ficar para eles se adaptarem. E aí ela disse que ficou lá falando para ele, filho, agora a mamãe vai descer. Agora a mamãe vai para o culto, você vai ficar aqui. Ah, não, mamãe, fica aqui comigo. Não, agora a mamãe vai descer porque a mamãe... quer ouvir a palavra. 3 anos. Mãe, aqui também tem palavra? Né? Aqui também você vai aprender. Né? Então, ele entende que ele recebe a palavra, que ele recebe o ensino de Deus ali, que ele ora, e eles oram, né, uns pelos outros. Eu tive nessa mesma turma, é a turma que eu fico, eu adoro. E aí a gente terminou a história, a gente estava no roda e começou o momento de oração e de ministração. E aí eles têm que fazer os pedidos. E eles vão... e aí era alguma coisa sobre família. E eu fui pedindo para eles dizerem com quem que eles moravam, né, para se apresentar. E depois a gente iria orar por cada família. E cada um ia fazer uma oração pela sua família. Eles fazem uma coisa bem curtinha. E eles não são obrigados, né? E aí foi seguindo a rodinha. Um orava, o outro não sei o quê. E aí, quando chegou em um orou, e o amiguinho do lado dele falou, eu não quero orar. Eu não vou orar. Eu ficou em silêncio, eu perguntei. E aí ele, 3 anos, eu oro. E aí ele foi, 3 anos, e começou a orar pela família da criança do lado. Então, crianças estão em culto. E o terceiro, então, que a gente trabalha é a conexão domingo, família e célula. Né? Um triângulo, né? Tentando triangular essas 3 esferas. Essas 3 esferas de liderança sobre a vida da criança. A criança recebe um conteúdo, especificamente lá na igreja a gente usa um material que é utilizado nessas 3 esferas. Né? A gente usa um currículo, que é um currículo que serve ao domingo, serve para a célula e serve para a família. E isso é muito bom, ajuda muito a gente, por quê? Porque isso encharca o coração da criança com o mesmo princípio, a mesma história. Então, semana passada, elas estavam estudando sobre o reino dividido, do berçário aos juniores. Então, elas aprenderam que Roboão, em vez de ouvir
os anciãos, o conselho dos anciãos, ouviu o conselho dos amigos dele. E aí a gente vai trabalhando, né, o princípio de quem vai me influenciar dentro de cada idade, né? No meu caso, na minha sala, a gente trabalhou isso sobre a imitação, quem que eu vou imitar, né? E os outros vão adaptando. Quando chega na célula, a gente usa a mesma história e a gente vai aplicando de diferentes formas. E, ao longo da semana, os pais também recebem o material do devocional para trabalhar a mesma história, né? E isso ajuda a criança a encharcar no coração dela aqueles princípios, aquelas aplicações. Isso é muito importante para a gente. Entender que essas diferentes lideranças marcam a vida das crianças. No domingo, os voluntários, durante a semana, para as crianças que são de célula, a liderança, e em casa, o pai e a mãe. Eu sempre digo lá que, para mim, a maior alegria quando eu vejo nos batismos, na nossa igreja, né, as pessoas entram no batistério além do pastor, os batizandos entram com alguém que os discipulou. E a minha maior alegria é quando as crianças escolhem o seu pai ou a sua mãe, né? E a gente orienta isso. Você discipula seu filho, sua filha, você caminha com seu filho, com sua filha, né? E a gente vai equipando. Porque quando é no nosso caso, né, a gente faz a capacitação do voluntário, da voluntária, a gente faz treinamento de líder de célula, eu pergunto, e quem vai ajudar o pai e a mãe? Quem vai, né, investir nessa família? Então, a gente também precisa dar esse suporte, né? Porque essas 3 lideranças estão marcando a vida das crianças e é muito importante essas 3 lideranças caminharem juntas, trocarem, né? Trabalharem juntas. Por último, gente, quero falar do que eu considero desafios do futuro. Sem dúvida, acho que o pastor Wagner já falou isso, o Roberto também, a gente precisa formar liderança. Né? Em todos os níveis. A gente não tem como pensar no futuro, pensar em como preparar as novas gerações se a gente não formá-las para liderar. Se você formar uma nova geração só para ela receber, você vai ter um problema enorme na previdência, no mercado de trabalho, na criminalidade, na formação humana. É um problema. Eu estava num evento outro dia de várias escolas e, por um acaso, eu conheci o cônsul da Alemanha. Eu não sabia que ele era o cônsul, enfim, comecei a bater papo com ele e tal. Depois eu fui saber que ele era o cônsul, mas uma coisa que... A gente está falando das escolas e ele falou uma coisa assim que me chamou muito a atenção, porque eu sou das ciências humanas, né? Quer dizer, mais especificamente sociais aplicadas. E a gente vê o que é a produção de conhecimento na Alemanha, né? Então, a Alemanha tem uma referência para absolutamente qualquer área do saber, né? Filósofo, matemático, químico, né? Literatura, teologia, né? Tudo está lá na Alemanha, tudo brota, e brota muito bem lá na Alemanha em termos de conhecimento. E aí, eu conversando com ele, ele falou assim, toda vez que a gente, na escola, né, o que a gente mais se preocupa na escola, depois na universidade, mas principalmente na escola, quando a gente fala de crianças e adolescentes, é formá-los para liderar. Nós estamos focados em ter meninos, meninas que saibam influenciar, que saibam liderar. Então, a gente precisa formar líderes nesses 3 níveis, né? Os voluntários, pais e mães, né? Líderes de célula. A gente precisa formar esses líderes, porque líder gera líder. A gente não gera líder, não forma líder nas nossas comunidades, ou não deveria, ao menos, para ficar atendendo necessidade apenas, mas para a gente gerar mentalidade de liderança, porque é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de gente que influencia. O mundo precisa de gente que mostra caminho, que mostra direção. Está todo mundo batendo cabeça num monte de lugar na nossa sociedade, né? Por conta disso. Então, o primeiro desafio, sem dúvida, é formar liderança. E o segundo, capacitar a liderança para as complexidades que a gente vive, né? Que são muitas, mas 2 vocês já devem ter percebido, né? Uma, o crescimento de famílias atípicas. É uma complexidade que está permeando
todos os espaços da nossa sociedade. E a gente precisa se capacitar para lidar com esses desafios. E o outro, considero o maior deles, o desafio de uma sociedade conectada, né? Formar lideranças que sejam capazes de entender esses processos, né? E se comunicar com essas novas gerações. E um terceiro desafio no futuro, que eu diria, é o desafio de trabalhar com as crianças, né? Quer dizer, numa comunidade, nas nossas comunidades, a gente conseguir ser relevante internamente e se comunicar com a nossa vizinhança. A gente tem aprendido lá em Copacabana, na nossa igreja, que é uma igreja muito comunitária, né? É uma igreja muito familiar. A gente é muito voltado para a gente, né? Ou pelo menos era, né? Até a gente começar a lidar com as células. E a gente, eu diria assim, que por muitos anos a gente pagou um preço caro por isso, por não olhar para fora. Então, a gente não era bem visto pelos nossos vizinhos. A gente era um problema para os nossos vizinhos, por conta dos carros na rua, por conta do barulho na rua, por conta do movimento, né? E Deus, ao longo dos anos, foi, primeiro, movendo o amor no nosso coração, isso que o Roberto falou, né? Não tem como ser discípulo e fazer discipulado sem amor. Levando a gente a amar a nossa comunidade, e esse amor pela nossa comunidade levou a gente a orar perguntando para Deus o que a gente pode fazer para se conectar com essa comunidade. E depois, as próprias células, né, que mostraram para a gente que a gente tinha que ir lá compartilhar o evangelho com as pessoas. Então, a gente tem vindo ao longo desses anos, criando esses vínculos, esses laços com a nossa comunidade. E quando eu assumi o Ministério de Crianças, eu fiquei pensando como é que a gente podia fazer essa conexão, então, com as crianças da nossa comunidade. A gente faz uma festa do Dia das Crianças todo ano, na igreja, e convidava as pessoas. Botava faixa, né? Enfim, chamava as pessoas. Mas, quando eu assumi, eu falei assim, não, vamos fazer essa festa na rua, vamos fazer na praça, né? Tem uma praça muito perto da igreja. E em 23, então, a gente fez a nossa primeira festa, que se chama O Reino Chegou. E a gente teve mais de 400 crianças nessa festa, 430 crianças. Ano passado, a gente teve 450 crianças, e esse ano a gente teve quase 540 crianças. E aí a gente faz um check-in, né, identifica de onde são as crianças. Então, das 537 crianças que foram à nossa festa, 388 eram de Copacabana, né? Então, a gente abriu o nosso coração, está abrindo o nosso coração para a gente se comunicar com essas crianças. O mote da gente, né, a gente não faz uma programação evangélica ou evangelística na praça, né? A gente faz uma programação que a gente diz que a gente chama as crianças do bairro Peixoto para brincarem com a gente. É isso que a gente está fazendo ali. E por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está chamando as crianças do bairro Peixoto para brincarem com a gente? Porque a gente quer conhecê-las. E conhecendo, ouvi-las. Eu vou terminar, não sei se com a resposta, mas pelo menos com o caminho da resposta que o Tiago me fez. Como se comunicar com as novas gerações? Ouvindo-as. Se você fala um outro idioma, você sabe que a gente não consegue falar essa outra língua se a gente não ouvir o som da outra língua. A gente sabe que uma pessoa que não fala, não se comunica dessa forma verbalmente, não é porque ela é muda, é porque ela é surda. Quem não ouve, não fala. Se eu quero falar a língua das novas gerações, eu preciso ouvir o que elas estão dizendo. Mas a gente tende a agir um pouco diferente. A gente tende
a ficar gastando tempo para aprender como é que eu faço esse menino me ouvir, como é que eu faço essa menina me atender, como é que eu faço ele me entender. E a gente vai precisar, nesta época, na contemporaneidade, mudar a nossa estratégia. Não é como eles me ouvem, é o que eles estão falando. Eu preciso aprender a ouvir. Entender a linguagem. Entender o idioma. Para então, no idioma deles, eu dizer, isso está errado. Isso aqui não vai dar certo para você, não. Isso é do que você precisa. E eu não vejo outra forma disso ser feito que não seja a escuta, o tempo. Por isso que a gente está chamando as crianças para brincar com a gente ali. Né? Por isso que a gente está pensando em formas de escutar. Por isso que a gente realiza atividades com eles e escuta. Escutem as crianças, escutem os adolescentes, conversem, gastem tempo. Né? Eu também faz parte, aquilo que o pastor Wagner falou, né? Que ele sentiu falta dos mais jovens aqui. Eu também, porque antes de trabalhar com criança, trabalhei mais de 10 anos com adolescente. Então, eu adoro os mais novos, né? Eu adoro as faixas etárias mais novas. E me chama a atenção quando eu chego no lugar e eu não os vejo. E a gente precisa chamá-los. Precisa chamar. Você que é mais velho, precisa chamar os mais jovens para ir para sua casa. Se você tem sobrinho, se tem filho, mas eu já estou na fase de ter neto. Então chama os amiguinhos dos seus netos. Faz um dia do cinema, de filme, faz piquenique. Crie espaços para os mais jovens, para os mais novos estarem perto de você. E você poder, escutar o que eles estão dizendo. Escutar o que eles estão apontando como necessidade. E a gente vai conseguir, com isso, né, falar nos termos deles aquilo que o Evangelho diz que a gente precisa falar. Eu trouxe um vídeo só para mostrar para vocês. Dá para colocar? Olá, família Pibicopa, tudo bem? Estamos aqui mais um ano na Praça Edmundo Bittencourt para celebrar o Dia das Crianças, para trazer a presença do Reino, a ação do Reino nesse lugar. Nós cremos que o bairro Peixoto é um presente que Deus nos deu e nós queremos ocupar essa terra para abençoar, para levar o Evangelho. Então estamos bem felizes, né, meu? Muito felizes recebendo crianças de todas as nações, principalmente de Copacabana, de todas as idades. E é muito bom a gente poder receber todas essas pessoas aqui para anunciar que o reino chegou. E aqui nas brincadeiras a gente tem as atividades circenses. Dá uma olhada nas cordas. Olha que incrível. A garotada toda curtindo. E a gente tem também aqui a cambalhota, olha. Oi meninas, tudo bem? Como é que é seu nome? Ana Clara. E o seu? Isabela. É a primeira vez que vocês estão vindo na festa? Sim, é a primeira. A minha é a segunda. E qual é o brinquedo que vocês estão mais curtindo? A corda e a pintura. E você? O meu é a pintura e o desenho. Muito bom essa festa, né? Bora então brincar? Bora! Estamos felizes e ano que vem tem mais, porque Deus tem muito mais. Ficamos muito felizes, né, de receber, e como o Thiago falou, é uma festa que ajuda a gente a envolver a nossa comunidade de uma maneira muito bonita. A gente tinha uma meta de levantar 150 voluntários para trabalhar durante as 4 horas de festa. Mas a gente conseguiu 160 voluntários de todas as idades. Então, a gente tem voluntários desde 12 anos de idade, os que são membros, né, da igreja, enfim, que já trabalham desde 12 até 70 anos de idade, trabalhando nas mais diferentes áreas que a gente tem ali. Faço esse capítulo à parte sobre os voluntários, né, sobre você. Talvez você pense assim, mas eu não tenho jeito com criança de dar aula, de estar lá na sala de aula, de fazer esses trabalhinhos, né? Não tem problema.
porque a gente precisa de muita gente que faz outras coisas, né? Então, a gente tem gente ajudando, fazendo pipoca, servindo, na recepção. Homens são ótimos na recepção, viu, gente? Eu gosto sempre de ter lá na nossa recepção, sempre trabalho muito bem, carregando coisas, fazendo logística. É muito bom. E essa festa é muito especial porque não são apenas os voluntários do Ministério Alegria que servem, mas é aberto para toda a igreja, né, para todas as células trabalharem. A gente tem, na verdade, 40% dos nossos voluntários como voluntários na festa. Os demais, cerca de 15% é de responsáveis, os demais são as pessoas de forma geral da igreja. É muito bacana. Isso é uma coisa para que eu costumo dar muita importância. Formar equipe, né? E na igreja a gente não pode parar, né? Porque a igreja é muito dinâmica. Então, uma coisa que o meu coração sempre foca muito e eu trabalho muito é levantar pessoas para servirem conosco. Então, quando eu cheguei, o ministério tinha 27 voluntários. Até hoje não sei como é que aquilo funcionava. Sinceramente, eu fico me perguntando, gente, como é que vocês vão fazer outra coisa? Vocês passavam a semana inteira aqui na igreja trabalhando, porque 27 pessoas para rodar, né, o ministério tão pesado, né, no domingo, que são 7 salas, com várias pessoas dando aula. Então, eu não consigo, né? Eu preciso ver muita gente trabalhando. Então, hoje nós somos 140. 140 pessoas de todas as idades trabalhando, servindo, não necessariamente no domingo, mas em prol do domingo. Então, tem o pessoal que faz trabalhinho, que faz artesanato, que faz cenário, tem o pessoal que cuida do material, que imprime, que vai comprar coisa, tem gente que cozinha, né? São as nossas 4 equipes. Então, isso tem sido uma bênção também, e a gente tem visto o mover de Deus de uma maneira muito linda e o amor pelas crianças. E essa presença, né, dessas mais de 100 pessoas rodando com a gente ali, com as crianças, faz com que elas se sintam muito amadas, né? Faz com que elas se sintam muito cuidadas, faz com que elas se sintam muito investidas. Então, faço votos de que essa igreja siga amando as suas crianças, amando os que trazem as suas crianças, olhando para as crianças como modelo de cidadão do reino, investindo ministerialmente na formação de lideranças que vão cuidar dessas crianças. Eu quero terminar orando no tempo que eu tenho aqui, mais 3 minutinhos, mas quero pedir licença. Posso pedir para as crianças que estão aí virem aqui para a gente orar? Posso pedir para elas virem com os seus pais, inclusive? A gente começou lendo um texto que dizia que o povo trazia as crianças. Tá vendo? Criança é assim, tu não chama 2 vezes. Tu chama uma... Como é que é seu nome? Elis. Que lindo. E você? Enzo. E você? Gabriel. Beatriz. Que eu conheço aqui, ó. Isso aqui eu já conheço. Isso aqui eram minhas ovelhas, tá? Eram ovelhas do meu rebanho. Tudo bem com vocês? E você? Ítalo. Gente, a gente começou lendo esse texto que os pais traziam as crianças para serem... e você, meu amor? Esther, ou Estela? Esther. E vinham para ser abençoados. E o texto diz que Jesus os abençoou. Nós não somos Jesus, mas nós somos o corpo dele, não é? Ele é a cabeça, a igreja é o corpo dele. E como corpo dele, mão dele, eu quero convidar você a ficar de pé e a orar. Mas eu vou acrescentar aqui às crianças, vocês que são mais jovens. Vou chamar vocês também. Não sei se vocês são adolescentes, são maiores. Maiores ou menores de 18? Menores. Podem vir. Adolescente já vem mais devagar, né? Já vem assim. Não vou fazer... a irmã está ali falando de fora, né? Não vou deixar a irmã assim mal, vou lá, né? Muito bem, vamos vir, você também, meu amor, vamos vir os mais jovens. E eu quero convidar você. Lude, tu já passou dos 20, mas pode vir também. Vem que para mim tu tem 16 ainda, vem. Você que é corpo de Cristo, mão de Cristo. Eu vou chamar você para estender a sua mão.
e abençoar as novas gerações e declarar sobre a vida deles a bênção de Deus e a transformação da vida deles. Vamos orar. Senhor, obrigada por essa manhã, obrigada por esse dia, obrigada pela tua palavra, obrigada pela salvação. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor foi atrás de nós, o Senhor nos tirou das trevas para a luz. E Deus, agora nós queremos sair e também, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor para que outras pessoas possam sair das trevas e irem para a luz. Ah, Deus, e irem para o reino do seu Filho amado e serem suas discípulas e fazerem novos discípulos. E nós estamos agora aqui, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas crianças e desses jovens. Deus, nós abençoamos a vida deles e delas, ó Deus. Declaramos sobre a vida dessas crianças, sobre a vida desses jovens, ó Deus, a tua salvação. Se algum deles ainda não teve consciência do pecado, nós pedimos que o teu Espírito Santo convença agora do pecado, da justiça, do juízo e opere a salvação na vida deles, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, uma vida santa. Nós pedimos uma vida cheia da tua presença, do teu Espírito Santo. Nós pedimos, ó Deus, que eles cresçam, ó Pai, sabendo quem o Senhor é e sabendo quem eles são em Cristo. Que não haja dúvida neles sobre quem o Senhor é e o que o Senhor fez. Que não haja dúvida neles sobre quem eles são no Senhor, sobre o gênero deles, ó Pai. Que não haja dúvida neles, ó Pai, sobre o que o Senhor pode fazer, que o Senhor é poderoso. Ministramos sobre a vida deles, ó Deus, fé no Senhor. Ministramos sobre a vida deles dons e o fruto do teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que eles recebam do Senhor inteligência, sabedoria, recursos, prosperidade. Pedimos, ó Deus, que se o Senhor não voltar até lá e eles formarem famílias, que eles formem famílias santas, abençoadas, que glorificam o teu nome. Profetizamos sobre a vida deles, esposas, maridos santos que amam o Senhor. Profetizamos filhos tementes sobre a vida deles. E Deus, te pedimos que eles sejam líderes, que eles influenciem. Deus, que a boca deles, a vida deles, a experiência deles seja para te glorificar. E Deus, nós abençoamos aqueles que cuidam deles, seus pais, suas mães, seus líderes. Ah, Deus, abençoamos esses que os amam tanto. Pedimos que o Senhor os encha de força e de alegria. Entregamos eles nas tuas mãos. Agradecemos a tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.